Fala, filhotes! Essa aqui é a nossa aula 1 de ecologia, tá? Conceitos básicos. Nicho, biocenose, biótopo. Você precisa dessa aula para cercar direitinho qualquer vestibular, inclusive o Enem. Te inscreve e indica para todo mundo para o nosso canal continuar arrebentando. Beijo! Oi, filhotes! Essa aqui é a nossa aulinha agora sobre ecologia. Pediram pra caramba, tanto nas escolas físicas quanto aqui também nas redes sociais. O pessoal sempre pediu muito essa aula, vamos começar agora. Muito bem. Primeiro observa lá, ecologia vem de oikos e logos. Oikos quer dizer casa e logos quer dizer estudar, compreender, conhecer. Então a ecologia é a ciência, é o ramo da biologia que busca conhecer a casa em que nós vivemos. E qual influência nós vamos ter na nossa moradia, no ambiente que nós vivemos, né? E como é que nós somos influenciados também por essa moradia, por essa casa, por esse ambiente que nos cerca. Deu para sacar? É uma área linda. Probabilidade de cair na prova, enorme, enorme. Nas questões do Enem, por exemplo, geralmente são 15 para biologia. E dessas 15 que cita tratam de biologia diretamente, umas 4, 5 questões tratam de ecologia para ser mais específico. Então tem que ficar atento de verdade, tá? Vamos lá. Para estudar ecologia ficar bem legal na cabeça, eu dividi ela em partes, para poder ficar bem organizado e tal. Ao final de cada parte eu quero que você dê uma exercitada, tá? Bora começar. A parte de hoje, é a parte 1, vai ser sobre conceitos fundamentais ou conceitos básicos. Eu chamo essa aula de aula dicionário. Eu vou te ensinar alguns termos técnicos agora, que nós vamos usar muito aqui nas aulas de ecologia e para resolver questões por aí. Então vamos lá. Primeiro conceito basicão é de espécie. O conceito ecológico de espécie. Eu falo ecológico, filho, porque existem outras conceituações para espécie, tá? Tem conceito filogenético, conceito evolutivo. Eu vou trabalhar aqui com o conceito ecológico, tá? Diz o seguinte, ó. É um grupo de indivíduos que tem potencial para cruzar e gerar descendentes férteis. Bora pensar sobre isso. Imagina um grupo de indivíduos que são fisicamente muito semelhantes, fisiologicamente muito semelhantes e geneticamente são muito semelhantes. Eles podem cruzar. Se a cria deles, se o descendente deles for fértil e puder também ter descendente, você vai dizer que esse grupo compõe uma mesma espécie. Eu vou te dar um exemplo que é muito didático, muito usado em prova. Olha para cá. Nós pegamos a égua, né, que é a fêmea do cavalo, e cruzamos com o jumento. Por quê? Porque os cavalos e os jumentos têm uma semelhança física muito grande. Então a gente supunha que eles poderiam ser de uma mesma espécie. Tudo bem? Beleza. Colocamos os dois para cruzar. Quando eles cruzaram, nasceu um descendente, que foi o animal que nós chamamos de mula ou de burro. Beleza. Só que nós pegamos esses animais, as mulas ou burros, né, para cruzar entre si, para ver se daria descendente. E a resposta é que não deu. Eles eram estéreis. Então reparem bem, o cruzamento da égua com o jumento formou um híbrido, que é a mula, mas é um animal estéril. Isso comprova o quê, professor? Que a égua e o jumento são animais de espécies diferentes. Fechado, então? Só pode chamar de mesma espécie se os animais puderem cruzar e gerar descendentes férteis. Agora vem cá que tem duas curiosidades que a gente tem que ter na cabeça. A primeira é essa aqui, filho. Ó, cuidado com o termo espécime numa prova. Olha só, espécime. O que é isso? A espécime são os representantes de uma espécie. Vou te dar um exemplo. Eu e todos vocês aí do outro lado, nós somos de uma espécie chamada Homo sapiens. Cada um de nós é um representante. Então, eu sou um espécime, você aí do outro lado é um espécime também. Nós somos representantes de uma mesma espécie. Ficou claro isso? Mas calma, vem cá que tem mais uma observação. Olha para cá. Quando a gente vai representar o nome da espécie, a gente sempre usa latim, tá sempre em latim, e é sempre binominal, ou seja, o nome da espécie é composto por duas palavrinhas, tá? São dois nomes. Quer ver um exemplo? Vem cá. Os seres humanos são da espécie Homo sapiens. Olha os dois termos aqui, ó. O primeiro termo, Homo, representa o nosso gênero, tá? Nós somos do gênero Homo. E o segundo termo, sapiens, representa o epíteto específico.
epíteto específico. É como se fosse um adjetivo do gênero, tá? Então, se eu juntar o gênero Homo mais o epíteto específico sapiens, os dois termos juntos, formam a espécie Homo sapiens. Entendeu direitinho? Olha o segundo exemplo. Ó. Canes familiares. Essa aqui é a espécie dos cães. Canis representa o gênero e familiares representa o epíteto específico. Olha aqui, Felis catus. Essa aqui é a espécie dos gatinhos. Então, ó, Felis é o gênero e catus é o epíteto específico. Fechado? Agora, cuidado, filho. Vamos falar sobre pegadinhas no vestibular. Olha só uma pegadinha que eu espero muito em prova. Imagina que você está fazendo um safari, está passando pela savana africana, né? E aí você localizou ali um grupinho que tem 5 girafas. E aí imagina que aquela pessoa que está direcionando vocês na excursão pergunta, aquelas 5 girafas, elas são animais da mesma espécie? A maioria dos alunos vão pensar assim, poxa, se são girafas, é claro que são da mesma espécie. Não é assim, professor? Não, filho, não. Nós sabemos hoje que existem 6 espécies de girafas diferentes. Então, o termo girafa não é um táxon. A palavra girafa, ela não tem valor científico para a gente, para nós da biologia. Quando eu falo girafa, eu estou usando um termo chulo, um termo popular, para designar um grupo de indivíduos que são muito semelhantes fisicamente. Mas saibam que nesse grupo chulo, girafa, eu tenho 6 espécies diferentes. Então a sua resposta é assim, se você vê 6 espécies juntinhas interagindo num local, você tem que pensar, aquilo ali pode ser uma espécie só, ou podem ser espécies diferentes de animais que são fisicamente muito parecidos apenas. Deu para entender, filho? Volta para cá agora. Agora vamos entrar numa discussão que é muito comum em prova, que é você separar o que é uma população ecológica do que é uma comunidade ecológica. Vamos lá. A população, olha como é fácil. População é quando eu tenho um grupo de mesma espécie, que estão interagindo. Por exemplo, se você pegar vários seres humanos, Homo sapiens, interagindo em um mesmo local, aquilo é uma população. Vamos ver aqui um desenho, olha só. Imagina que esses 3 triângulos azuis aqui, ó, representam animais da mesma espécie. Então esses 3 triângulos juntos formam uma população. Vou marcar aqui, ó. Imaginem agora que essas 3 bolinhas pretas aqui são 3 animais de mesma espécie, tá? Então eles formam mais uma população, bem aqui, ó. E se você pegar esses 3 quadradinhos aqui, ó, são 3 animais de outra espécie, tá? Então eles formam juntos mais uma população, bem aqui, ó. Aqui eu tenho, então, 3 populações diferentes. Deu para secar, filho? Agora calma, vem cá comigo. E o que é uma comunidade biológica? Ó? Cuidado com sinônimos na prova, tá? Comunidade também chama de biota, ou pode chamar de biocenose. Fechado isso? Então vamos lá. É um grupo de indivíduos de espécies diferentes, ó, mas que estão interagindo. Por exemplo, olha aqui o nosso exemplo. Se eu tenho aqui a espécie triângulo azul, interagindo com a espécie bola preta e interagindo com a espécie quadrado vermelho, se essas 3 espécies estiverem interagindo, você vai ter aqui, ó, uma única comunidade biológica. Então, muito cuidado na prova. Se você pegar um grupo de indivíduos de mesma espécie interagindo, você tem uma população. Mas se você pegar várias populações interagindo, se você pegar vários indivíduos de espécies diferentes em interação, aí você tem uma comunidade, que também chama biota ou também chama de biocenose. Fechado isso? Vamos voltar para aquele caso das girafas que eu falei para vocês. Imagina que você viu então um grupinho que tem 6 girafas ali interagindo, juntinhas, tal, umas com as outras. Se alguém perguntar, aquilo é uma população de girafas ou uma comunidade de girafas? Você vai dizer, depende. Se forem todas as 6 da mesma espécie, será população. Se tiverem girafas ali de espécies diferentes, eu teria uma comunidade. Muito bem, gente. Agora vamos pegar o conceito ecossistema. Bom, nós acabamos de afirmar que comunidade é quando eu tenho várias espécies diferentes interagindo, certo? Muito bem, vamos colocar um detalhe a mais agora. Imaginem que além de eu ter várias espécies diferentes interagindo, eles também estejam interagindo com os fatores abióticos, com os fatores ambientais. Por exemplo, luminosidade, salinidade, pH, pressão. Vamos pegar um exemplo disso? Você pega o alto mar, por exemplo, e você vê vários peixes de muitas espécies diferentes interagindo entre si. Beleza. Se você analisar somente os peixes,
interagindo entre si, você tem uma comunidade. Mas se você pegar a interação dos peixes entre si e a interação dos peixes com o pH da água, com a luminosidade na água, com a salinidade na água, com a pressão na água, aí você vai ter um ecossistema. Quer ver uma coisa interessante? Vamos imaginar uma sala de aula. A priori, quando o aluno imagina uma sala de aula, ele pensa nos alunos e nos professores, certo isso? Bom, alunos e professores são da mesma espécie. Então nós temos ali uma população. Mas você sabia que numa sala de aula você tem uma comunidade, na verdade? Por quê? Porque além dos alunos e do professor, eu também tenho vírus naquele ambiente, eu tenho bactérias, eu tenho fungos, protozoários, é possível que tenham insetos, aracnídeos naquele ambiente, não é verdade? Então você não vê, mas ali naquela sala de aula há uma comunidade interagindo. Mas tem mais ainda. Você sabia que essa comunidade só está desenvolvendo naquela sala de aula porque depende de fatores abióticos do meio? Depende da luminosidade da sala de aula, da ventilação na sala de aula, da temperatura na sala de aula. Então a sala de aula, na verdade, é um ecossistema. Você entendeu a importância disso, filho? Fica ligado na prova para o que ele vai querer que você fique focado. Se ele quer que você foque apenas nos indivíduos de mesma espécie, população. Se ele quer que você foque no grupo de indivíduos de espécies diferentes interagindo, comunidade. Mas se ele falar na prova sobre a interação dos seres vivos com os fatores abióticos, fica atento. Aí eu tenho um ecossistema. Vamos para cá. Outro conceito que é bem interessante para a prova é o de biosfera. O nome é bem simples, ó. Bios quer dizer vida, né? E esfera é bola. Então a biosfera é a bola de vida que há no planeta. É todo o conjunto de vida que há no planeta. A gente pode escrever assim, ó, que é o conjunto de todos os ecossistemas que um planeta apresenta. Fechado isso? Todas as regiões que tenham vida compõem a biosfera. Beleza, vem cá comigo agora. O que é um hábitat? Esse aqui é um termo que sempre confunde muitos alunos. O hábitat é um lugar onde uma espécie consegue se desenvolver. Qualquer local onde uma espécie se envolva é o hábitat dela. Por exemplo, para os leões, a savana africana representa o hábitat. É o local onde eles se desenvolvem. Certo isso? Cuidado para não confundir com essa palavrinha bem aqui, ó, biótopo. O que é o biótopo para nós? É o conjunto de características físicas e climáticas do hábitat. Vamos pegar um exemplo disso? Eu disse que a savana africana é o hábitat dos leões. Fechado isso? Beleza. Agora vamos descrever o biótopo. Vamos lá. A savana africana é um ambiente que tem um clima mais seco, não é isso? Você tem as árvores mais espaçadas. Tá? Você tem um predomínio de uma vegetação rasteira. E aquela vegetação rasteira tem a cor mais dourada. Reparem, eu estou caracterizando o hábitat dos leões. Isso que eu acabei de dar para vocês foi o biótopo. Todo mundo entendeu? Vamos pegar um outro exemplo? Se eu disser para vocês que o tucano vive na copa das árvores. Então vamos lá. A copa das árvores é o hábitat dos tucanos. Mas se eu começar a dizer que a copa das árvores, por exemplo, é um ambiente que é muito úmido, é um local que tem uma iluminação menor. Se eu começar a descrever a copa das árvores, aí eu vou estar dando o biótopo. Deu para entender de verdade? Vamos fazer um exemplo aqui só para brincar? O nosso quarto, por exemplo, o teu quarto é como se fosse o teu hábitat. Se eu começar a descrever o teu quarto, o meu quarto tem paredes brancas. Tem uma escrivaninha onde eu estudo. Tem um computador de mesa ou tem um laptop. Ou então tem uma porta aqui do lado esquerdo, tem uma cama de solteiro ou uma cama de casal, o meu quarto é no ventilador, é climatizado. Se você descrever o seu quarto, você me deu o biótopo do quarto, que é o hábitat. Tá claro isso? Agora vem cá comigo. Um dos conceitos mais essenciais, mais importantes para nós que vamos estudar ecologia, é o de nicho ecológico. Primeiro uma curiosidade, filho, nicho é aquele buraco que tinha nas igrejas, onde ficavam as representações dos santos. Né? Aquilo é o nicho. E cada buraco daquele ali é um local específico para uma santidade, né? Para uma representação. Daí veio a metáfora com a palavra. Quando eu digo nicho ecológico, eu estou pegando um conjunto de características muito específicas que valem para uma espécie ou para um indivíduo. Lembra bem no detalhe, é o conjunto completo de características que formam o meu nicho ecológico. Vamos pegar um exemplo aqui na sala? Vamos pegar o nicho ecológico de um gorila, por exemplo.
Para eu saber o nicho do gorila, eu tinha que saber, por exemplo, quem são os predadores do gorila. Será que existem predadores naturais para esse animal? Quem são eles? Segundo, tem que saber as presas. Quem é que o gorila vai predar? Tá? Existem presas para ele? Quem são? Tem que ver o tipo de reprodução. Por exemplo, um gorila faz sexo quantas vezes na vida? Em que momento ele faz sexo? Qual é a posição que ele faz sexo? Quantos bebês são gerados, por exemplo, a cada gestação? Quanto dura uma gestação? Tudo isso caracteriza eles. Moradia. Será que os gorilas vivem em que tipo de moradia? Construída? Fica ao céu aberto? Embaixo da copa de uma árvore? Será que o gorila chefe, o alfa, o líder, ele mantém as fêmeas junto com ele? Ou mantém o grupo todo? Ou só ele fica naquele local? Tudo isso caracteriza. Além disso, o tempo de vida. Quanto tempo vive o gorila? Será que a espécie de gorila vive quantos anos? Ele vai viver... O que poderia matá-lo? Qual é o tipo de doença que poderia fazer o gorila morrer mais cedo, por exemplo? Tudo isso compõe um nicho. E aí você está se perguntando assim, professor, se o nicho ecológico é o conjunto total de características do indivíduo, para que interessa ao biólogo saber disso? Meninos, a utilidade disso aqui é muito ampla. Eu vou te dar um exemplo disso. Imaginem que um grupo de professores quer fazer a reprodução em cativeiro de peixe-boi. Imagina que peixe-boi é uma espécie que está em risco de extinção e para tentar tirar eles desse risco de extinção, querem fazer reprodução em cativeiro dos animais. E aí, quando os animais tiverem crescido, seriam devolvidos para o ambiente. Mas para eu fazer o peixe-boi reproduzir em cativeiro, eu preciso respeitar o quê? O seu nicho ecológico. Eu preciso saber qual é o tipo de ambiente que ele vive, do que ele se alimenta, quantas vezes ele faz sexo, em que posição, que época do ano, qual é a temperatura da água para que o acasalamento aconteça. Você percebeu? Não teria como preservar uma espécie se eu não conhecesse o nicho. Outra coisa importante, quanto mais eu sei sobre o nicho ecológico de uma espécie, menos eu vou agredi-lo. Por exemplo, imagina que eu vou montar uma empresa e aos arredores dessa empresa fica uma mata. Né? E nessa mata eu tenho, centenas de espécies movendo ali. E se eu conhecer essas espécies, eu vou saber o que eu posso fazer para ser menos agressivo naquele ambiente. Para que eu prejudique menos possível, né, o crescimento natural daqueles organismos. Vocês entendem? Então, conhecer o nicho ecológico de uma espécie é uma das maiores maneiras que o biólogo tem de mostrar o respeito que ele tem com os demais, com as espécies que nos cercam. Não é isso? Outra coisa que é bem curiosa sobre o nicho ecológico é quando você vai escolher um animal de estimação. Né? Bom, por favor, nunca compre um animal, porque você incentiva um mercado que não deve ser incentivado nunca. Né? Mas se você quiser adotar, por exemplo, um cãozinho, um gatinho, qualquer animal de estimação, legal. Mas pesquise o nicho ecológico dele. Porque pode ser que não seja compatível com o estilo de vida que você leve. Por exemplo, imagine que você quer um cão de uma espécie X e você passa o dia todo trabalhando, por exemplo, ou no colégio, depois você vai fazer alguma coisa, seus afazeres, né? E aí você passa muito tempo distante do cãozinho. Esse cãozinho, ele pode ficar depressivo se passar muitas horas sozinho, sem o dono. Então, para você que tem uma vida muito cheia de responsabilidades, que não consegue parar em casa, aquele animalzinho lá não seria o mais adequado, porque ele precisa da presença do dono mais vezes perto dele. Você entende isso? Tem que ver a temperatura. Eu quero ter um determinado cão, por exemplo, vou adotar. Mas será que na região que eu moro, a temperatura que tem naquele local é apropriado para aquela espécie? Então pesquise o nicho ecológico. Agora uma coisa curiosa, gente, atenção que é importante. Quando eu uso o termo nicho ecológico, eu posso estar me referindo a uma espécie, mas eu posso estar me referindo também a indivíduos dessa espécie. Quer ver um caso curioso que já veio em prova? É se você pegar o Aedes aegypti. Esse é um mosquitinho que é o transmissor de muitas doenças, entre elas a dengue, né? A zika. Muito bem, se eu pegar o Aedes aegypti macho e o Aedes fêmea, por exemplo, você vai perceber que o nicho deles tem diferença. Eles vivem, por exemplo, no mesmo hábitat, só que a alimentação deles é diferente. A fêmea dos mosquitos se alimenta de sangue. É um animal chamado hematófago, come sangue. E o macho dos mosquitos nunca come sangue. Eles se alimentam apenas de néctar, que tem nas flores, né? E se alimentam de frutas, são frugívoros. Então, se a fêmea come sangue e o macho só come frutas e néctares, o nicho dele já apresenta algumas diferenças. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eu lembro quando eu estava no colégio, fazendo meu ensino médio ainda, o professor afirmava que o nicho era a profissão de um indivíduo. Veja bem, chamar o nicho de profissão
não é a forma mais correta de fazer a conceituação. Porque a minha profissão é o que eu executo, é o que eu faço. Mas, por exemplo, eu sou professor. Quando eu vou para minha casa e estou descansando, e vou ver o meu programa de televisão, vou fazer as minhas refeições, vou conviver com os meus familiares, eu tenho um jeito de fazer aquilo. E aquilo também é meu nicho. Então, o nicho não pode ser resumido apenas à profissão de um indivíduo. O nicho é o global, é o conjunto total de características de um ser. Filhotes, essa aqui foi a nossa primeira aula de ecologia. Vai ter uma sequência para vocês ainda, tá? Mas não esquece, se inscreve logo aqui no nosso canal e indica. Quanto mais pessoas tiverem no canal, mais incentivo vem para cá e mais aulas nós gravamos. Beijo!